Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Na última aula, nós estudamos sobre os aspectos introdutórios da carta. O autor, a data, o destinatário. Esses detalhes, assim, estudamos na lição anterior. Hoje, nós vamos fazer uma análise no capítulo 1, né? Porque os aspectos introdutórios pega ali o versículo 1 e versículo 2. Hoje nós vamos avançar a partir do versículo 3. A lição que nós estamos estudando tem por tema eleição e predestinação. Verdade é que eu vou falar um pouquinho sobre a lição 2. A lição 2. Mas nós vamos aqui abordar esse assunto tão complexo que é sobre eleição e predestinação. O texto áureo está em Efésios 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática diz-nos o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam, os que haveriam de crer, né? E perseverariam na fé em Jesus Cristo. Nosso objetivo geral é mostrar o plano de Deus para eleger o seu povo. Objetivos específicos que nós temos nesta aula é relacionar as bênçãos espirituais de nossa nova posição em Cristo, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, entender como Deus executou a eleição e a predestinação. Uma coisa é esclarecer biblicamente a diferença entre predestinação e eleição. Outra coisa é entender como que a predestinação foi feita por Deus. E por último, explicar explicar o importante papel do Espírito Santo no plano da salvação. Nós vamos fazer uma exposição dos versículos de número 3 a 14 da carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículos 3 a 14. A primeira coisa, quando nós olhamos neste texto, o texto começa assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui trata-se de uma doxologia, teologicamente falando, né? Doxologia é um termo teológico para designar culto, louvor, adoração. Então, doxologia, ela começa no versículo 3 e vai até o versículo 14, quando Paulo expressa-se da seguinte maneira: para louvor da sua glória. Então começa com bendito seja o Deus e Pai e termina para louvor da sua glória. Isso é um culto, tem contido aqui o aspecto de um hino, então, portanto, doxologia. No ponto 1 da nossa lição, nós temos a eleição divina. Eleição. Capítulo 1 e versículo 4, até esqueci. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eleição é escolha. Eleição é uma escolha. O texto diz que isso foi feito antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Portanto, a eleição é escolha e a predestinação é decidir o destino, é decidir o lugar, porque as pessoas não compreendem a forma da eleição e nem da predestinação. Ninguém poderá dizer que a predestinação não é bíblica.
Nós acreditamos na predestinação. O versículo 5 é claro em dizer: Ele nos predestinou para filhos de adoção. No versículo 4 fala: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Ele escolheu antes. E predestinou determinou o lugar antes. Então, agora vamos compreender como a eleição ela é feita. Para que compreendamos como que a eleição é feita, fica muito claro no texto de Efésios, no texto, e não só no texto de Efésios, mas no texto de toda a Bíblia, que Deus, Ele não faz Deus não faz, claro, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele não escolhe indivíduos. Deus não escolhe indivíduos, e sim um povo. A eleição, ela não é feita para indivíduos, e sim para um povo. A predestinação, ela é feita para um povo. Deus predestina um povo, e Deus não predestina indivíduos, e Deus não elege e nem escolhe antes da fundação do mundo indivíduos. Deus escolhe sempre um povo. Vamos para as evidências. O que evidencia esse fato? Isso está nos pronomes. Veja, no versículo 4 diz assim: como também nos elegeu. Aqui o pronome nós, não é? Está no plural, nos elegeu a nós. Nós quem? Um povo. Não está me elegeu, e elegeu falou, não. Elegeu-nos. Nos elegeu, no plural. Então aqui está uma primeira evidência que é um povo. Versículo 5, nos predestinou, também no plural. É a primeira evidência de que Deus elege um povo. A segunda evidência está na eleição de Jacó e Esaú. Quando nós vamos para Romanos, o capítulo 9, versículo 11 a 14, diz assim o texto sagrado: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela quem? A Rebeca, né? a mãe de Jacó. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Note aqui, quando nós olhamos esse texto assim, a grosso modo, sem entender o contexto, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Eles ainda nem tinham nascido quando Deus os escolheu. Aí a primeira impressão que fica é que Deus está fazendo a escolha de indivíduos. Mas, quando assim nós pensamos, nós estamos torcendo a Escritura. Por quê? Em Gênesis, capítulo 25, versículo 21, vai explicar esse contexto, né? Vai explicar isso aqui. Ora, Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Note que aqui a mãe de a mãe de Jacó e Esaú, a mãe de Jacó e Esaú, estava grávida deles. Agora estava perguntando. Fui perguntar ao Senhor: por que eu sou assim? Versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas,
E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Veja que Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 23, está o contexto de Romanos 9. Então, Romanos 9, versículo 11 a 14, quando fala amei a Jacó e aborreci Esaú, não está falando de indivíduos. O próprio Deus falou, duas nações há dentro de ti. Então, trata-se de dois povos, de duas nações. Então, Deus não escolhe indivíduos. Não podemos usar Romanos, capítulo 9, para dizer que ali Deus está escolhendo indivíduos, porque isso é uma agressão ao texto. Isso é uma hermenêutica furada, mal feita, desprovida de qualquer tipo de crédito. Então, Deus escolhe povos e não indivíduos. A terceira evidência de que Deus não escolhe indivíduos, sim povos, nação, no versículo 13 de Romanos 9, diz assim, como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. O termo aborreci aqui no grego é o termo misel. Misel significa rejeitar quem é desobediente a Deus. Rejeitar quem desobedece a Deus. Isso é misel. Para ilustrar isso, em Lucas capítulo 14, e versículo 26, diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também não aborrecer sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui a palavra aborrecer é misel. Ou seja, quem não aborrecer sua própria vida, sua própria vontade, por amor a Cristo, o que é aborrecer aqui? É quando a minha vontade está querendo desobedecer a Deus, então eu aborreço. Quando os meus pais, meus irmãos, minha mulher quer que eu desobedeça a Deus, então eu os aborreço. Então, Esaú, ele desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que o maior servirá o menor. Era para Esaú servir a Jacó. Só que Esaú nunca quis, ele desobedeceu. Então, por isso, Esaú foi aborrecido. Não que Deus agora tivesse escolhido Jacó em detrimento a Esaú. Não. A Bíblia diz no versículo 14 de Romanos 9. A injustiça da parte de Deus, de maneira alguma, Deus não é injusto. A culpa de Esaú não ser amado foi porque ele desobedeceu. Como ilustra bem Lucas 14, 26, o termo misel, para quem desobedece à vontade de Deus, então é o aborrecido, é o rejeitado, por causa da desobediência. A quarta evidência de que Deus não escolhe indivíduos, e sim que Deus escolhe um povo, está muito evidente nos vasos da ira em Romanos capítulo 9. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 9, me acompanhe aqui, por favor. Romanos capítulo de número 9. Romanos 9, versículo 22, diz assim: que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou antes. Aqui está a quarta evidência de que Deus não escolhe indivíduos, e sim povos. Pastor, onde é que o senhor está vendo isso? Versículo 22 diz assim, que Deus suportou com muita paciência os vasos, no plural, vasos da ira. Então, todas as pessoas desobedientes se tornam vasos da ira.
E depois, no versículo 24, os vasos, no plural, da misericórdia. Quando nós estamos falando sobre essa questão da eleição, aqui vemos que Deus tanto elege um povo, como também Ele predestina um lugar. Mas a questão é, como é que Deus faz isso? Eu preparei um papelzinho aqui, para que nós possamos fazer uma ilustração, como que isso é feito. A Bíblia diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, que Deus também nos predestinou. Então, antes de Deus criar o homem, antes de Deus fazer o céu, a terra, tudo, nos planos de Deus, Deus então preparou, Deus elegeu, Deus escolheu. Porém, Deus não escolheu indivíduos. O que Deus fez? Deus ele preparou 2 lugares. Então, Deus preparou um lugar chamado inferno, e Deus preparou outro lugar chamado céu. Ok? Isso, Deus preparou isso antes da fundação do mundo. Por que Deus fez isso? Deus preparou de antemão. As pessoas que obedecessem a Deus, essas pessoas são as escolhidas, são as eleitas. E elas então, antes da fundação do mundo, né, Deus já preparou isso e elas virão para um lugar chamado céu. As que desobedecessem a Deus, elas vão para o inferno. Então, Deus elegeu, antes da fundação do mundo, o lugar para onde essas pessoas irão. Agora, note que o sujeito, ele é indeterminado, sempre. O sujeito é indeterminado. Por exemplo, em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que, aí vai lá, todo aquele que nele crê, olha o sujeito, indeterminado. Não está, o Joaquim agora que vai crer, o Pedro, não, Deus não escolheu, porque se Deus escolhe uns e não outros, Deus claramente seria um Deus que estaria fazendo acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos, no capítulo de número... Romanos no capítulo 2, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 e versículo 11, e também Colossenses 3 e 25, Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 25 também diz que Deus não faz acepção de pessoas. Bem, quando nós olhamos para Romanos 3 e 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Efésios, nós estamos estudando Efésios, capítulo 2, diz que, versículo 1, e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, todos nós estávamos debaixo da condenação, todos nós estávamos perdidos, todos estavam condenados, todos estavam no mar, afogando nas águas do pecado, todos nós. Então Deus chega agora e joga a boia da salvação, que é Jesus. Só que Deus, Ele não joga a boia da salvação para uns e para os outros não, como ensina alguns, a dupla predestinação. A dupla predestinação é uma heresia. Dizer que Deus elegeu uns para ir para o céu e elegeu os outros para ir para o inferno. Que Deus de amor é esse? Nós não encontramos base bíblica para isso. Pelo contrário, nós encontramos base bíblica para o contrário. Em Romanos, capítulo 11, e o versículo 32 está escrito assim, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos.
usar de misericórdia para com todos. Então, quando nós estamos falando de sujeito indeterminados, quando nós estamos falando de sujeito determinado, eu já citei já citei João 3:16, porque todo aquele que nele crê, sujeito indeterminado. Em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar será salvo, todo aquele sujeito indeterminado. Mateus 19:22, todo aquele que deixar pai e mãe por amor de mim será salvo. Atos 2:21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha lá, todo aquele, não fala todo eleito, todo escolhido, não, todo aquele sujeito indeterminado. Não diz quem são essas pessoas. Então Deus, Ele elegeu antes da fundação do mundo os salvos, um povo. Deus elegeu um povo. Quando eu aceito a oferta da salvação, então eu passo a pertencer ao povo eleito. Mas eu também tenho o direito eu tenho a condição de poder rejeitar esta oferta. Note comigo, em Efésios, no capítulo 1 que estamos estudando, o versículo 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha, para que nós possamos estar em Jesus, nós vamos precisar ouvir. E o ouvir aqui não é só escutar, é ouvir, é dar crédito, é aceitar a mensagem do Evangelho. Quando nós estamos falando de eleição, você já percebeu que a eleição ela é as pessoas, e essas pessoas elas são sujeitos indeterminadas, né? Não há um xizinho naquela de A ou B ou C. Deus escolheu um povo, e nesse caso no Antigo Testamento Deus escolheu Israel, e agora Deus escolheu a igreja. Quando eu faço parte da igreja, eu faço parte do povo eleito. Eu faço parte do povo escolhido. Efésios foi muito claro aqui, no versículo 4. Ele nos elegeu e nos predestinou, no plural. Depois nós já vimos também em Romanos, vasos da ira, vasos da misericórdia. Jacó e Esaú, já vimos que se refere duas nações. Agora vamos ver as condições para a pessoa ser eleita. As condições. Deus não elege ninguém por méritos ou obras humanas, mas Deus graciosamente deu ao homem a condição de aceitar ou rejeitar a oferta salvadora. O nome disso é responsabilidade humana ou livre-arbítrio. Andar, obedecer ao príncipe da potestade do ar, fazer a vontade da carne e pensamentos, significa ter condição de reagir ao convite gracioso, tanto para aceitar o convite ou rejeitar. Observe, vou repetir: andar segundo o curso desse mundo, obedecer ao príncipe, fazer a vontade do pensamento, Efésios 2, e da carne, revela as condições que a pessoa tem para aceitar ou rejeitar o convite salvífico. Em Oséias, todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram jugo de sobre suas queixas. Eles dei mantimento. Não voltará à terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusaram converter-se. Olha só, em Oséias, Deus falando: eu amei, eu guiei com corda de amor, mas eles recusaram se converter. Note, condição para a eleição. Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30. E todo o povo que o ouviu, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas, versículo 30 agora, mas os fariseus, os doutores da lei,
rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, note que aqui houve uma pregação de João Batista, os publicanos aceitaram, mas os fariseus rejeitaram o conselho de Deus. Mateus 23, 37 a 39 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Nota que Jesus está falando, quantas vezes eu, Deus, quis, e vocês não quiseram. Note que a condição para a eleição está na responsabilidade humana, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Você pode aceitar o convite, você pode rejeitar. Nós vimos que em Oséias, eles não quiseram se converter. Lucas 7, 29 a 30, os fariseus rejeitaram o conselho de Deus. Mateus 23, 37 a 39, eles não quiseram ser juntados por Jesus o Salvador. Agora note, Atos 7, 51, esse aqui é um texto fantástico. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois como vossos pais. Observe o texto sagrado que diz que eles resistiram ao Espírito Santo. Um dia, explicando esse assunto para um amigo meu, que Deus ele permite, por causa do livre-arbítrio, por causa da responsabilidade humana, senão o homem seria um ser robótico na mão de Deus. Deus permitiu que o homem resistisse ao Espírito Santo, ou o aceitasse. Não é? E eu explicando isso para um amigo meu, eu disse assim, é que Deus, ele respeita a vontade humana. Deus respeita o desejo do homem. Deus, o Espírito Santo, ele fala, ele convence, ele quer atrair a pessoa, mas cabe a pessoa aceitar o convite salvífico. Ela poderá aceitar ou rejeitar. Aí um amigo meu me disse assim, você está me dizendo que Deus respeita um macumbeiro cachaceiro? Você está me dizendo que Deus respeita um adúltero? Não, não é isso que eu estou dizendo. E eu então disse a ele, Deus respeita a si próprio. Deus respeita a si próprio. Deus, quando fez o homem, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E agora, já que Deus deu o respeito que Deus tem à sua própria pessoa, Deus então não volta a tomar. O homem agora, por causa da responsabilidade humana, do livre-arbítrio, ele arcará com as consequências da sua decisão. E se ele aceitar o plano da salvação, ele então fará parte do povo eleito, escolhido, antes da fundação do mundo, que é a igreja. Agora, se ele rejeitar, ele então estará fora do povo escolhido. Ele será desobediente. Ele se enquadrará no rejeitado como Esaú. Por quê? Porque foi desobediente. Entende? Então, são as condições para a pessoa ser enquadrada na eleição de Deus. As condições para receber a eleição e ser predestinado, eu coloquei aqui 4. Primeiro, ouvir e dar crédito à palavra de Deus. Efésios 1 e 13. E em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, primeira condição, você precisa ouvir a palavra e então aceitar, né? Segunda condição, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. O versículo 3 diz assim, a parte B do versículo, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Note, em que vós estáis em Cristo, depois de ouvir a palavra, então primeiro você ouve a palavra, depois você vai ficar você tem que estar em Cristo. Tendo nele também crido, você vai precisar
crer para... você vai precisar de crer para que você seja eleito. Em João, capítulo 6, versículo 35 e versículo 40, diz assim: E disse Jesus, quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, critério ou condições para que a pessoa seja eleita, ela vai precisar de crer em Jesus. Terceiro critério, a pessoa vai precisar estar em Cristo. Não é só crer, mas sim estar nele. Estar ligado a ele através de um pacto de obediência a ele. Tanto é que em Romanos, no capítulo 10, e o versículo 9, diz assim: se de todo o teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Então, de todo o teu coração crer, não é só confessar de boca para fora, é de todo o coração, é você fazer um pacto com ele, você está nele, perto do pastor, longe da esposa ou perto, não interessa. Você tem uma aliança com Jesus. Ele é o teu Salvador. Então você estará na eleição e na predestinação. Ok? Está em Cristo, né? Está nele. Efésios 4:1 fala sobre isso, como também nos elegeu nele. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você precisa estar nele. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Mas se alguém está em Cristo, primeira condição para receber a eleição e a predestinação, ouvir a palavra. Segundo, crer em Jesus. Terceiro, você precisa estar nele. E quarta condição é você permanecer em Cristo. Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Quem é que não aceita? Você sai na rua e todo mundo aceita Jesus. Jesus, meu Salvador, todo mundo aceita. Agora a questão é, quem é que permanece em Cristo? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, está escrito assim: E a vós também, que em outro tempo eres estranhos, e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, olha, estranhos, inimigo no entendimento, era inimigo de Deus, nas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Nota, você vai precisar permanecer. Se, na verdade, permanecerdes, quer dizer, você será inculpável, você será reconciliado, você será irrepreensível, se permanecer no Senhor. Se você não permanecer, você então perderá a eleição e a predestinação. Você não estará mais sendo contado como povo de Deus. Nesse texto de Efésios capítulo 1, nós vemos também a sublimidade do propósito da eleição e da predestinação. Para quê? Para que Deus nos elegeu? Para que Deus nos predestinou? Eu anotei aqui 7 razões porque Deus nos elegeu. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos, separados, exclusivos para Ele. Versículo 4, Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. A finalidade, para que fôssemos santos. Segundo objetivo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quer dizer, irrepreensíveis, inculpável.
sem nenhuma mancha, sem nenhuma culpa de erro. Então nós somos eleitos para que em Jesus as obras dele fossem atribuídas a nós e nós ficássemos diante de Deus inculpáveis. Coisa linda, né? Terceira razão, porque fomos eleitos para sermos filhos de adoção. Versículo 5. Ele nos predestinou para, com a finalidade de, filhos de adoção. Quarto lugar, para a glória de Deus. Versículo 6. Para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, em quarto lugar, para a glória de Deus. Em quinto lugar, para sermos agradáveis ao amado. Versículo 6. Em sexto lugar, para a sua vontade. Versículo 11 está. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Então nós somos, o objetivo que fomos eleitos foi para a vontade dele, para a glória dele, a glória de Deus. Em sétimo lugar, nós fomos eleitos para congregar, reunir em Cristo um povo especial, o povo de Deus, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. De tornar a reunir em Cristo. Ou seja, em Cristo nós vamos fazer um corpo. E ele é a cabeça desse corpo. Então o propósito da eleição é de fazer que nós sejamos um em Cristo. Ele é a cabeça e nós o corpo desse corpo tão maravilhoso. E tudo isso foi um gesto de amor. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, para que Deus nos elegeu? Para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis, inculpáveis, para que sejamos filhos de adoção, para a sua glória, a glória de Deus, para ser agradável ao amado, para a sua vontade, conselho de sua vontade, e por fim, para congregar em Cristo todas as coisas. Sempre quando o assunto é predestinação, é eleição, a pergunta que se faz é esta: pastor, está tudo muito bonito, mas e Judas, o filho da perdição, em João 17:12? Em primeiro lugar, respondendo essa pergunta, já vimos biblicamente que Deus não escolhe indivíduos. Então também, Deus não pode ou não poderia escolher. E Deus não escolheu a Judas, um indivíduo, para ir para o inferno. Por quê? Em primeiro lugar, um episódio não faz doutrina, um episódio isolado não faz doutrina. Judas, o filho da perdição. Só tem um versículo que fala sobre isso. João capítulo 17 e versículo 12. Não pode fazer versículo com uma passagem só. Segundo, filho da perdição é uma expressão para identificar os desobedientes. Filho da perdição é uma expressão para identificar os que rejeitam a oferta salvadora do Evangelho. Lembra, Jesus escolheu Judas entre os 12. Pregou para ele de perto a mensagem da salvação. Avisou para ele que aquele que mete a mão comigo no prato, porventura sou eu, Senhor. Jesus falou assim: sim, tu disseste. Avisou a ele em tudo. Contudo, ele quis perder-se. Lembra os que rejeitaram o Espírito Santo em Atos 7 e 51? Os fariseus que rejeitaram a mensagem do Evangelho em Lucas 7, 29 e 30, lembra? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2 e 11, Colossenses 3 e 25. Deus não elege indivíduos, e sim um povo. No Antigo Testamento, Deus elegeu Israel. Mas agora, no Novo Testamento, Deus elegeu a igreja. Portanto, os eleitos e predestinados é quem faz parte da igreja e permanece em Cristo, firmes e arraigados nele para a sua bendita glória. Deus, ele preparou os lugares. E as pessoas, teriam livre-arbítrio para escolher. E agora, as que fossem desobedientes,
Iam para onde? Imagina Deus agora sem saber o que fazer. Agora, e os que fossem obedientes iam para onde? Não, Deus já preparou tudo. Deus não ia parar de surpresa. Bom, aqui os que forem desobedientes virão para cá. Qual rótulos que eles receberão? Vasos da ira, filhos da perdição. Esses aí são predestinados para a perdição, esses que forem desobedientes. E os que foram obedientes? Sim, antes da fundação do mundo já determinei que os que foram obedientes virão para cá. Serão chamados de filhos da salvação. Serão chamados de vasos da misericórdia. Serão aqueles que foram eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, porque eu estou fazendo tudo isso antes. Portanto, é assim que funciona a eleição e a predestinação. Falta me explicar agora o versículo 17. Como diz a Escritura a Faraó, por isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Note aqui que em momento nenhum diz que Deus escolheu o Faraó para ir para o inferno. Mas o problema foi Faraó. Não a escolha de Deus, né? Êxodo capítulo de número 3. A primeira vez que Faraó endurece o coração. No Antigo Testamento há um conceito acerca de Deus como soberano, que tudo que é feito no Antigo Testamento é atribuído a Deus. Lembra de Jó? Satanás tirou tudo de Jó, foi ou não foi? Aí mas Jó fala, Deus me deu, Deus tirou. Porque há esse entendimento no Antigo Testamento. Então, mas no fundo, nós sabemos que foi Satanás que foi lá e fez isso. Aqui em Êxodo, capítulo 3, a partir do capítulo 3, nós vamos ver que Faraó ele endurece o seu coração. Em alguma passagem fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é por causa do conceito que tinha no Antigo Testamento. Mas, na verdade, foi Faraó que endureceu o seu coração. Como é que eu posso provar isso? Êxodo capítulo 3, versículo 19, é a primeira vez que aparece o endurecimento de coração de Faraó. Está escrito assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Olha só, Faraó, Deus fala, eu sei, eu conheço o coração de Faraó. Ele não vai deixar. Quem não vai deixar? O Faraó. Qual era a decisão? Faraó. Agora, o capítulo de número 4, e versículo 8, assim está escrito: e acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Olha Deus falando com Moisés. Moisés, se Faraó não crê no primeiro sinal, ele vai crer no derradeiro. Note que, se eles não... Sujeito indeterminado. Deus não determinou Faraó ser um incrédulo. Capítulo 5, versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei a Israel. Eu não vou deixar. Não é porque Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó, ele endureceu o seu próprio coração. Por isso Faraó foi condenado por culpa dele. Mas Deus lhe deu oportunidades. Deus lhe deu muitos sinais. Faraó foi que rejeitou. Por último, 13, versículo 15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não deixar ir. Então, foi Faraó que endureceu o seu coração. Então, portanto, quando fala que Faraó foi levantado para glorificar o nome do Senhor, porque Faraó é um homem de coração duro. Ele endureceu o seu próprio coração. E Deus foi glorificado em Faraó, dando livramento a Israel e salvando o povo escolhido. Faraó perdeu a oportunidade de crer no Deus que lhe fora pregado durante tanto tempo. Mas hoje o Espírito Santo bate a porta do seu coração. Abre a porta e entre para o povo eleito, que é a igreja do Senhor Jesus. E que Deus em Cristo te abençoe. Fale mais e melhor em teu coração.
Pai do Senhor.